Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Deus seja glória, a Deus seja honra e a Deus seja todo o louvor. A ira e a misericórdia de Deus. Eu quero tratar desse texto. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o egoísta. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor tem vingança, toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Palavra do Senhor, bênção, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos internautas e irmãos, veja esta sentença que Deus traz nesse texto, uma palavra muito dura, uma palavra de conserto que Deus traz ao povo de Nínive. Esta profecia foi falada ou profetizada 100 anos depois da profecia de Jonas. Na época de Jonas, todos os ninivitas se converteram, voltaram-se ao Senhor. Agora, Deus traz uma palavra, o povo não se converte e acontece que Deus conclui e Deus cumpre aquilo que Ele falou. Neste texto, nesta perícope, eu quero ressaltar precisamente o versículo 3, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O texto é claro em dizer que Deus jamais inocenta o culpado. Deus é um Deus que Ele não inocenta o culpado. O texto diz: jamais Ele inocenta o culpado. Jamais Ele esquece do que o culpado fez. Se o texto diz que Deus jamais inocenta o culpado, o que será da humanidade? Pois a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos tornaram-se destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o que será? A Bíblia diz que Deus olhou do céu, Salmo 14, Deus olhou do céu e não viu um justo, nenhum justo sequer. Todos absolutamente se desviaram do Senhor. Todos tornaram-se inúteis. E o texto diz que Deus jamais inocenta o culpado. Isso é verdade. A Bíblia diz, meus amados internautas, amigos e irmãos, que Jesus Cristo morreu por esta causa. Qual a causa? Ele morreu para nos inocentar. A Bíblia diz que todos pecaram. E Cristo, ao morrer, Ele tomava sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele tomou, Ele foi ferido por nossas culpas. Por isso que o texto diz que Deus o abandonou. Por isso que o texto diz que Deus o abandonou na cruz do Calvário. E ele sente-se o abandono de Deus. Por quê? Porque ele levou sobre si a ira que estava sobre nós, ele levou sobre si. Por quê? Porque Deus não inocenta culpado. E na morte, ele diz: Pai, está pago, está consumado. E o véu do templo rasgou de cima para baixo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz a mesma coisa. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram, todos tornaram-se destituídos de Deus. Deus não inocenta culpado, todos são culpados. Mas Cristo interviu, morreu em nosso lugar para nós termos vida e vida abundante. Agora, Ele perdoa quem?
Ele perdoa a todos? Não. Ele perdoa quem se arrepende. Ele perdoa quem reconhece. Ele perdoa quem entrega-se a Ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tornou-se um de nós para perdoar os nossos pecados. Ele vai perdoar o pecado de todo mundo? Não. Ele vai perdoar o pecado de quem se arrepende, de quem se chega para Ele. Ele diz assim: vocês não querem vir a mim não para ter vida eterna? Arrependei-vos e confessai os vossos pecados. Se assim nós não o fizermos, nós vamos cair nesse que Deus jamais inocenta culpado. E a palavra de Deus está em vigor. Jamais Deus inocenta culpado. E por que é que nós somos salvos? Porque alguém se fez culpado em nosso lugar. Alguém comprou, pagou para nós termos vida e vida abundante. Quem? Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, gratuitamente temos paz com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa justificação, a nossa adoção vem através daquele que morreu em nosso lugar. Ele morreu por quê? Porque Deus jamais inocenta culpado. Que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador para ter de vida e vida abundante. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o texto diz, um texto que jamais se esgotará, que jamais envelhecerá, que jamais perderá o seu vigor, o seu poder. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho Jesus, para que todos que nele crer tenha a vida eterna e não entre em condenação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.